A grande questão que as equipes da Fórmula 1 estão tentando descobrir nesse momento é por que o carro da McLaren é tão superior no controle da temperatura dos pneus traseiros. Ninguém fora da McLaren sabe com certeza, mas não deve ser um único fator milagroso que faz toda a diferença. Provavelmente, há vários fatores que contribuem para o domínio da McLaren em determinadas condições. Por exemplo, a plataforma aerodinâmica e a cinemática da suspensão. Mas o que mais vem chamando a atenção é o sistema de frenagem e como ele contribui para o controle da temperatura dos pneus traseiros. A curiosidade aumentou consideravelmente quando a Red Bull obteve algumas imagens térmicas dos tambores de freios traseiros captadas durante os pitstops no Grande Prêmio do Japão. Essas imagens mostram que os tambores de freio na McLaren estavam muito mais frios do que os das outras equipes, o que alimentou especulações sobre os artifícios que estariam sendo utilizados. Diversas teorias começaram a circular. Uma delas é que a McLaren estaria utilizando um engenhoso tecido de fibra de carbono nos tambores de freio que direciona ar frio para as rodas. Outra, que estaria usando materiais de mudança de fase para limitar o aumento de temperatura ou redirecionar o fluxo de ar. Esses materiais absorvem ou liberam grandes quantidades de energia térmica quando mudam de estado, de sólido para líquido ou para gasoso, sem que sua temperatura mude muito durante essa transição. Também circularam rumores fantasiosos, como um que a equipe estaria soprando vapor dentro dos tambores. Isso é ilegal, já que o resfriamento líquido dos freios é proibido. Ou ainda que a FIA não teria gostado de algo nos carros da McLaren e teria confiscado algumas peças ainda no início da temporada, o que explicaria por que a equipe não foi tão dominante quanto se esperava no Bahrein e na Arábia Saudita. Mas o fato é que qualquer especulação de que a McLaren tenha feito alguma coisa fora do regulamento foi totalmente desmentida em Miami. Primeiro, porque o calor no Hard Rock Stadium permitiu que ela alcançasse a vitória mais avassaladora da temporada. Oscar Piastri recebeu a bandeirada mais de 35 segundos à frente do primeiro carro não McLaren, demonstrando que o desempenho da equipe não mudou desde o início do campeonato. Além disso, veio à tona que diversas inspeções feitas pela FIA nos freios da McLaren, incluindo uma análise mais detalhada no domingo à noite em Miami, confirmaram a legalidade de tudo que a equipe está fazendo. A mensagem da FIA é incontestável. O que quer que a McLaren esteja fazendo não é só legal, é também engenhoso. Antes da gente abordar o que pode estar por trás da vantagem da McLaren, vale lembrar como são complexos os sistemas de freio dos carros de Fórmula 1. Quando as rodas são retiradas, o que se vê são tambores de freio quase idênticos. Isso porque os regulamentos determinam o tamanho e o formato deles. Esses tambores são estruturas de fibra de carbono que envolvem os discos, as pastilhas e as pinças de freio, que trabalham em conjunto para desacelerar o carro. É sob esse tambor que as equipes aplicam suas próprias soluções para equilibrar todos os elementos que ficam expostos à temperatura dos freios e dos pneus. Com a ajuda do fluxo de ar que entra pelos dutos localizados na parte interna da carenagem da roda, as equipes precisam garantir que os freios estejam suficientemente aquecidos para funcionarem corretamente, ou seja, que os componentes de fibra de carbono estejam na temperatura ideal de operação, não podem estar frios demais. Mas também é necessário expelir rapidamente o calor gerado pelo atrito entre a pastilha e o disco durante as freadas, que normalmente é de 600 graus Celsius, mas pode chegar até 800. Se esse calor não for removido, ele vai aquecer o tambor e a roda, e vai chegar também aos pneus. Muitas equipes utilizam um sistema de duplo cesto, em que um cesto interno ajuda a canalizar o ar quente para fora da parte traseira do tambor. Aqui pode-se ver a versão da Red Bull. A ideia é que esse sistema forme uma camada isolante e impeça que o calor atinja o tambor externo. O ar frio entre as duas camadas forma uma barreira contra o calor excessivo e impede que ele chegue à superfície externa e aos pneus. O que as equipes procuram é maximizar o uso do fluxo de ar permitido nos dutos de freio para garantir o melhor resfriamento possível do sistema de frenagem e, ao mesmo tempo, manter uma camada de ar frio sob o tambor externo. Como comentou recentemente Davi Sanches, diretor técnico de chassi da Alpine,
O que se quer é usar a menor quantidade possível de ar para esfriar os freios e o máximo possível para esfriar o resto. E não se pode esquecer que os freios dianteiros e os traseiros têm necessidades diferentes. Na traseira, o que se quer é minimizar a transferência de calor para os pneus. Na dianteira, o que importa é utilizar esse calor para esquentar os pneus, o que é extremamente útil em voltas de classificação. As equipes têm conceitos muito diferentes sobre a melhor maneira de isolar o calor gerado pelos discos de freio. O objetivo é expelir esse calor para a parte traseira do carro sem aumentar a temperatura dos pneus. Mas uma análise cuidadosa das soluções adotadas por todas as equipes aponta que a encontrada pela McLaren é a mais sofisticada de todos. Enquanto algumas equipes deixam algumas peças expostas para aumentar o resfriamento dos discos ou das pinças, a McLaren preferiu cobrir bem essas peças com fibra de carbono revestida com cerâmica, o que ajuda a esfriá-las. Adotar uma cobertura tão justa ao redor do disco e da pinça mostra que a equipe tem certeza de que pode controlar as temperaturas internas e não acredita que pode ocorrer um superaquecimento incontrolável. Com base nas imagens disponíveis, se nota que as equipes recorrem a canais de fluxo de ar bastante detalhados, que usam os dutos de freio para direcionar o ar. Alguns desses canais estão inseridos dentro dos próprios elementos de fibra de carbono que são visíveis. Embora não se possa afirmar com certeza como tudo está configurado, é possível fazer uma estimativa do que está acontecendo. Um fluxo, indicado aqui em amarelo, direciona o ar para a parte interna do disco de freio, onde também pode haver algum tipo de sensor que não está visível. Em azul claro, há um canal que leva ar para a pinça, localizada mais abaixo. Acima disso, indicado em azul escuro, está um duto que parece que direciona o ar para a parte externa do disco de freio. Mas ao redor de tudo isso, que fica envolvido pelo tambor de freio, há uma camada adicional de ar frio conduzida por um canal separado. Reparem como esse fluxo, que está indicado em verde, funciona como isolamento térmico. Ele envolve todos os componentes. Esse ar vem de uma entrada de ventilação que foi ampliada para esta temporada, como indica essa imagem comparativa com o design da McLaren em 2024. Essa camada circulante de ar frio minimiza a transferência de calor entre o disco, a carcaça das pinças e a própria roda. Além de todo esse minucioso trabalho de engenharia para direcionar o fluxo de ar que entra, há também conceitos sólidos sobre a maneira como o ar deve sair. Um close nos dutos de saída destaca como a McLaren também é meticulosa nesse aspecto. Ela utiliza canais personalizados, com um design diferente das outras equipes. Afinal, esfriar não é apenas uma questão de forçar mais ar para dentro do sistema. Também é preciso criar uma saída de baixa pressão eficiente para sugar esse fluxo de ar através do sistema. Outro aspecto interessante e aparentemente exclusivo da McLaren é o uso de um sensor que aparece aqui em roxo, com um tubo de ar de silicone conectado a ele. Embora não se possa dizer qual é precisamente a função dele, é provável que seja algum tipo de sensor de pressão ou de fluxo, que mede o ar externo atuando como isolante para garantir que a temperatura esteja sempre sob controle. Esse sensor verifica se a pressão está correta e se o ar quente está sendo devidamente expelido pela parte traseira dos freios ou se ficou retido por mais tempo do que o necessário. A equipe tem acesso a esse sensor por um orifício no tambor externo, mas muito provavelmente ele só é utilizado durante os treinos e é fechado no qualify e nas corridas, já que as regras exigem vedação aerodinâmica contínua em um arco de 360 graus e uniforme. A origem dessa eficiência da McLaren na gestão da pressão dentro dos tambores provavelmente se originou nos problemas que ela teve no GP do Bahrein de 2022. Na época, o então diretor técnico James Key explicou que a equipe havia cometido um erro no projeto inicial devido a um desequilíbrio de pressão no sistema que não foi detectado na fase de desenvolvimento. O fluxo de ar não saía como se esperava e fez com que a pressão de ar se acumulasse dentro do duto. O problema foi tão grande que o fluxo de ar chegou a se inverter. Em vez de ser expelido, o ar quente foi puxado de volta para o disco. A McLaren precisou trabalhar intensamente para resolver esse problema.
E pode ter sido aí que seu conhecimento da dinâmica interna dos tambores mais evoluiu. Chega a ser irônico que as dores de cabeça daquela época tenham colocado a equipe tão à frente das concorrentes. Com a aprovação da FIA e com a vitória maiúscula em Miami, comprovando que o potencial mostrado pela McLaren no início da temporada era real, o chefe da equipe, André Stella, revelou como a equipe se concentrou em melhorar a gestão dos pneus quando desenvolveu o MCL 39. Ele falou sobre o progresso alcançado e o refinamento do conceito do sistema de freios, descrevendo o resultado como uma engenharia muito bem feita. Mas também seria errado afirmar que a vantagem da McLaren com os pneus se deve unicamente a um sistema de freios com melhor refrigeração do que o das adversárias. Há outros elementos do MCL 39 que também contribuem. Uma das melhores maneiras de evitar que os freios aqueçam demais começa por não se deixar que eles esquentem muito desde o início. Isso pode ser obtido usando uma porcentagem um pouco maior de frenagem elétrica no eixo traseiro do que as outras equipes. Há também aspectos mecânicos do carro que ajudam a controlar a temperatura dos pneus traseiros. O alto grau de anti-mergulho e anti-elevação na configuração da suspensão provavelmente permite que os pneus traseiros tenham uma área de contato mais estável. E ao controlar melhor a altura do centro de gravidade, o carro alivia a carga nos pneus traseiros durante as frenagens. Isso não só ajuda a reduzir a temperatura dos pneus traseiros, como também melhora a tração. Uma traseira mais estável permite que o pneu mantenha temperaturas muito mais baixas. E se não se transmite tanto calor dos freios para ele, tudo se encaixa perfeitamente. Em dias quentes como o de Miami, um circuito que tem muitas zonas de frenagem e de tração, fica claro que tudo isso proporciona à McLaren uma vantagem decisiva. Agora, cabe às adversárias descobrir exatamente o que está sendo feito se quiserem ter alguma chance de alcançar a McLaren.